Agora ficaram as mais difíceis. Então, ora vamos lá. O Pedro à direita e eu à esquerda. O Miguel acabou de chegar, pois. Sim, por acaso eu ia dizer de Lisboa, mas não é verdade, porque há 2 dias cheguei de Florença. Cheguei de Florença, depois de Lisboa, depois fui para aqui. Boa tarde a todos. Vamos então passar ao próximo painel, que conta com a participação do Miguel Paiás Maduro, que é professor de Direito na Universidade Católica de Lisboa, e do Pedro Magalhães, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O nosso tema, embora já esteja bastante aflorado pelos painéis anteriores, tem muito que ver com o impacto da inteligência artificial na democracia, no fundo mais os efeitos políticos e sociais da inteligência artificial. Eu gostava de começar por uma frase do Miguel Paiás Maduro, que eu li num artigo seu há relativamente pouco tempo, em que dizia que a inteligência artificial tanto pode salvar a democracia como matar a democracia. Sendo um caso entre a vida e a morte, eu presumo que tenha sugestões importantes para nos dar como é que vamos resistir a isto. Uma afirmação óbvia é sempre uma boa forma de começar um artigo, ótimo. não é? E essa é um uma debate afirmação também. óbvia. Porque é que pode ter essas duas funções? Eu acho que a inteligência artificial, se nós pensarmos em termos de relação com a política e com a democracia, tem 2 grandes impactos. O primeiro tem a ver com a forma como pode reestruturar as políticas públicas e aquilo que é o espaço da política, ou seja, face ao espaço da técnica. Aquilo que nós entendemos que devemos delegar e ser objeto de uma decisão política e aquilo que nós entendemos que deve continuar a ser objeto, por exemplo, de diferenças ideológicas. A redefinição desse espaço pode ser parte do impacto da inteligência artificial. Isso pode ter inúmeras vantagens. Eu tenho dado esse exemplo. Hoje em dia já seria possível, com a inteligência artificial, nós podermos ter licenciamentos urbanísticos no segundo, pegando no histórico todo de decisões e tomando isso, e isso tem muito mais vantagem, e o mesmo para a contratação pública, e pode ter imensas vantagens, não apenas de celeridade e, portanto, produtividade da administração pública na relação com os cidadãos, mas pode também, por exemplo, trazer uma diminuição dos riscos de corrupção, mas, por outro lado, porque a inteligência artificial é uma inteligência amplificada na sua capacidade, mas é ao mesmo tempo uma inteligência conservadora, porque é construída com base num histórico de decisões passado, não é? Pode estar ela própria premiada por enviesamentos e, portanto, há estudos já feitos, pode discriminar contra mulheres. Se o padrão de decisões que ela vai aplicar para o futuro é um padrão de decisões que historicamente discriminou com base na raça ou com base no género, isso pode ser refletido. E, portanto, a primeira grande impacto tem a ver com esse, que pode alterar de forma muito significativa as políticas públicas e dentro das políticas públicas aquilo que é o espaço da técnica face ao espaço da política, e pode fazer isso de uma forma muito positiva ou muito negativa, e a primeira decisão que nós vamos ter de tomar é quanto é que nós queremos delegar e de que forma na inteligência artificial nessa medida. A segunda grande consequência é uma em que amplifica algo que já está a ter lugar por via da transformação digital e no qual eu tenho trabalhado muito, que é, e que interessa em particular à Ângela, porque, digamos, é uma das pessoas que tem estado envolvida ao longo da sua história de vida nesse processo, que é o processo de edição da democracia. Eu costumo dizer, a democracia é, por definição, exige edição. Porquê? Porque a democracia tem 3 pressupostos. Um pressuposto cognitivo, que é como é que nós formamos as nossas preferências políticas, e que tem determinados pressupostos de racionalidade, de conseguimos compreender o mundo, de conseguimos que as nossas preferências correspondem realmente àquilo que nós queremos, tudo isso. Um pressuposto, que é um pressuposto que podemos chamar epistémico, que é nós, coletivamente, para decidir, temos determinados processos mais ou menos explícitos, com base nos quais determinamos a informação que entendemos ser verdadeira ou falsa, pressuposto da nossa decisão coletiva. Quer dizer, nós podemos discordar sobre aquilo que é verdade ou a mentira, mas temos determinados processos sociais, culturais, que nos levam a dar maior credibilidade. Tradicionalmente tínhamos isso, determinada informação, do que outra. E se não os tivermos, não conseguimos deliberar coletivamente. Se nós nem sequer conseguirmos concordar
no significado das palavras que cada um de nós três vai estar a usar, não conseguimos estar a conversar. E, portanto, esses pressupostos epistémicos, e tem um terceiro, que são que eu chamo os pressupostos deliberativos, que é como é que nós trocamos opiniões, como é que deliberamos, como é que debatemos, tudo isso. Ora, esses três aspectos exigem edição. O que é que nós entendemos que é informação relevante, quais são as ideias que têm mais saliência e sobre as quais nós discutimos, os temas, tudo isso, e são tudo processos editoriais que impactam nestas diferentes dimensões da democracia. Eles têm vindo a ser alterados pela transformação digital. As redes sociais mudaram profundamente os processos editoriais da democracia. E a inteligência artificial é um processo também editorial, porque quando nós fazemos uma pergunta num chat GPT ou noutro mecanismo de inteligência artificial, a resposta que ele nos vai dar é uma edição da informação que tem, não é? E que, por sua vez, vai ajudar a moldar a nossa posição política perante um tema, aquilo que nós acreditamos ser verdade ou mentira. E esse segundo grande desafio é um desafio que eu acho que pode ser extraordinariamente positivo, novamente, porque pode nos permitir verificar factos de forma automática, imediata e tudo, mas também tem riscos enormes, porque estes processos editoriais têm lugar, e termino com isso, de acordo com critérios editoriais que são muito diferentes dos critérios editoriais dos editores passados, que eram os jornalistas, os partidos políticos, os sindicatos, esse tipo de atores. Pedro, esta ideia de que nós também temos que editar aquilo que vamos buscar à inteligência artificial coloca-nos também outra questão, que é quem é verdadeiramente o decisor, ou seja, até que ponto é que os políticos, aqueles que nos governam e que de certa forma ao recorrerem à inteligência artificial têm a vida facilitada porque têm uma informação maciça obtida em tempo recorde, isso facilita, mas por outro lado, até que ponto é que os políticos correm o risco de perder capacidade de decisão e em que é que isso interfere na relação dos poderes políticos com os cidadãos, não é? Tem que haver uma relação de confiança em que eu acho que foi aquele senhor que decidiu. Agora, se essa decisão, o poder de decisão fica diluído, até que ponto é que isso perturba a relação dos decisores com os cidadãos? Obrigado pela pergunta e, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Eu, antes de responder à pergunta, queria uma pequena nota. Eu estava aqui sentado e estava-me a lembrar de uma conferência em que eu estive há muito tempo, há quase 30 anos, e que era subordinado ao tema a internet e a democracia. E eu já não me lembro do que é que se disse nessa conferência, mas estou convencido que muito do que se disse nessa conferência, passado pouco tempo, não é ter deixado de fazer sentido, mas foi de alguma maneira desmontado na sua gigantesca complexidade. Eu hoje, se submetesse, sei lá, uma proposta a uma editora para um livro sobre a internet e a democracia, eles riam-se, não é? E eu acho que nós estamos um bocadinho na mesma situação, o que não impede, muito pelo contrário, que façamos o esforço de começar a colocar as primeiras pedras neste edifício do que vai ser a compreensão e a discussão sobre este tema. Indo mais direto à pergunta. Estava-me a lembrar também, mas isso é para ir direto à pergunta. Estava-me a lembrar quando o Mário falava das aplicações da inteligência artificial na saúde, onde eu penso que, pelo menos na questão do diagnóstico, haverá outras questões mais complexas que eu próprio não domino, onde eu penso que, inequivocamente, os ganhos de eficiência, de qualidade no diagnóstico são enormes e, portanto, os benefícios de que a população poderá beneficiar serão enormes. Mas eu queria dar-vos alguns exemplos de coisas que a inteligência artificial também faz. E já faz mesmo, hoje em dia. Vou dar 2 casos, Noruega e Estados Unidos. Na Noruega, a decisão sobre se alguém é investigado por fraude de segurança social ou nos impostos é tomada por um algoritmo. Obviamente, porque existem juristas, isso está sempre acomodado na ideia de que alguém tomou a decisão. Mas esse alguém limita-se a validar uma decisão de uma máquina. Quando se decide se alguém tem ou não direito a asilo político, essa decisão é tomada por um algoritmo. Se decide na Noruega para onde é que essa pessoa vai morar depois de lhe ser concedido asilo político, porque eles têm a preocupação de procurar integrar as pessoas nas suas comunidades, essa decisão é de um algoritmo. Nos Estados Unidos, em muitas cidades, a decisão sobre que zonas da cidade devem ser mais intensamente policiadas é tomada por um algoritmo. E a decisão sobre se alguém tem ou não direito à liberdade condicional é tomada por um juiz sob orientação e recomendação de um algoritmo que o juiz invariavelmente
respeita. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto para mim quer dizer que quando nós começamos a olhar para a inteligência artificial, começamos também a pensar em algo que nenhuma das anteriores tecnologias, aquilo que se chama General Purpose Technology, que nenhuma dessas tecnologias permitia, que é a ideia de que temos um agente com um grau suficiente de autonomia para que nós, cidadãos, tenhamos de olhar para ele como uma espécie de decisor. Ou pelo menos de algo que está a assistir um decisor, mas que, não do ponto de vista legal, a decisão não é da máquina, mas do ponto de vista substantivo é. Isso gera muitas questões. Primeira questão. A questão da responsabilidade, antes de mais. A questão da responsabilidade, mas não só, eu vou muito direto àquilo que o Miguel estava a falar logo no início. Quando um juiz americano toma uma decisão sobre se alguém tem ou não direito à liberdade condicional, esse juiz está a colocar nessa decisão todos os seus enviesamentos, toda a sua mundividência, ou para usar um termo mais simples, toda a sua ideologia sobre quem é que tem direito ou não a uma liberdade condicional. Quanto mais a decisão for uma decisão que, do ponto de vista dos cidadãos e do ponto de vista do sistema, for vista como técnica porque apoiada por uma tecnologia avançadíssima que vai processar uma quantidade de informação que os seres humanos não conseguem, mais se esvazia o espaço do debate político e mais se esvazia o espaço da responsabilidade política. O mesmo nas decisões sobre que imigrantes é que entram ou que não entram, quem é que tem direito a asilo. Para usar, reparem, isto são coisas que existem, estão a ser usadas. Portanto, nós temos cada vez mais a penetração da inteligência artificial naquilo que anteriormente, com todos os erros, com todas as falhas, mas era um espaço de decisão política num sentido lato. Mas isso tende ou não a afastar o cidadão comum da classe política? Se hoje já confia pouco, não tende a alargar esse fosso? A minha preocupação não é o afastamento. Eu queria também dizer uma coisa sobre isso. Eu leio muitas vezes nos documentos oficiais da Comissão Europeia, muito termo já ouviram da confiança. É preciso gerar confiança na inteligência artificial. Eu, quando ouço este discurso, lembro-me sempre de um livro muito famoso de um politólogo americano chamado Russell Harding, em que ele explica, isto em 500 páginas, mas eu posso explicar em 5 segundos, que um estado muito natural de um cidadão perante quem toma decisões não é a confiança, é a desconfiança. Essa desconfiança é natural quando nós cedemos poder a alguém ou a algo e com o qual temos de ser vigilantes sobre como é que as decisões são tomadas, com que motivações, com motivações próprias ou motivações coletivas, beneficiando um grupo ou beneficiando aquele. E, portanto, não é tanto o afastamento que me preocupa, não é tanto a desconfiança, é a excessiva confiança. Também ligando a algo que foi dito aqui pelo António Vitorino. Uma das coisas que eu detesto no meu trabalho de fazer inquéritos à população é uma coisa muito curiosa que às vezes deixa os meus colegas muito perturbados e a mim não deixa, que é a maior parte dos portugueses e dos europeus diz que a democracia é uma coisa fantástica, queremos ser governados em democracia, e depois se lhes perguntamos, então, e se em vez disso fossem especialistas a tomar essas decisões e não fossem os políticos? Há uma parte muito significativa das pessoas que defendem a democracia que também defende isto, que à primeira vista é contraditório. É aquela eterna conversa quando se está a formar um governo, se devem buscar os técnicos independentes ou os do partido. Eu não acho que seja tão contraditório por isto. Uma das coisas que torna a democracia forte é o facto de haver liberdade de expressão, liberdade de informação, de haver eleições, ou seja, de haver informação sobre a sociedade que chega aos decisores. E com essa informação eles podem tomar decisões que, do ponto de vista da eficiência, podem ser melhores ou piores, mas que são baseadas em informação. O que a mim me preocupa, por exemplo, é o caso da China, que é, ou do modelo da China, que é um modelo, obviamente, de uma ditadura e que, como todas as ditaduras, e nós vemos isso em algumas decisões económicas dos últimos anos, falta-lhe informação sobre a sociedade para tomar, muitas vezes, boas decisões, mas que com a quantidade de dados que estão disponíveis e com os algoritmos que estão disponíveis, pode ter informação sobre a sociedade até por vezes mais perfeita do que aquela que a democracia proporciona. E, portanto, a mim preocupa-me é o fortalecimento da ideia de uma tecnocracia sem democracia. Não é
a falta de confiança nos políticos. Essa falta de confiança eu acho-a natural e até vou arriscar saudável. O que me parece pouco saudável ou potencialmente perigoso, sem querer parecer apocalíptico, é a ideia de que passa a haver sistemas que dispensam os mecanismos de informação que a democracia proporciona, mas que mesmo assim geram imensa informação sobre a sociedade e que se legitimam pela sua eficiência e não pela sua justiça ou pela sua democraticidade. Miguel, agora avançando um pouco para a capacidade que quem nos governa passa a ter em termos de caudal de informação brutal obtida em tempo recorde. Isso pode nos levar a pensar que podemos passar a ser melhor governados, até porque há uma simplificação de procedimentos, provavelmente. A ideia que dá é que talvez com a inteligência artificial finalmente possamos caminhar para um verdadeiro simplex e para uma verdadeira reforma do Estado. Podemos, mas isso não faz do nosso regime democrático e, portanto, do nosso ponto de vista, dessas decisões mais legítimas. E esse é o ponto que eu acho que toca no que Pedro estava a dizer e que me parece muito, muito importante. Seguramente que nós podemos ter cada vez mais controle. Quando o Pedro estava naquela conferência há 30 anos, eu também estava noutra conferência há 30 anos, agora estou a fazer este paralelismo, mas era mais ou menos há 30 anos, que era quando, numa conferência do Lawrence Lessig, que eu trouxe a Lisboa perante 5 pessoas, em que o Lawrence Lessig fez um livro, era o início da internet, e provavelmente lembram-se do início da internet, a internet era o espaço de democracia e liberdade, era como era apresentada. Vai dar cabo das ditaduras, não se pode controlar nada, a informação vai circular livremente, todos vão poder dizer o que quiserem, em todo o espaço, ninguém controla nada. E o Lessig, nessa altura, fez um livro famoso, provavelmente o Pedro conhece, chama-se Code and Other Laws of Cyberspace, em que basicamente ele defendia a tese contrária, que é quem controlar, a informação circula na internet através de um código, quem controlar o código vai controlar tudo. E é basicamente isso que o regime chinês desde logo percebeu relativamente à internet. Portanto, em vez daquilo ser um espaço de democracia, dependendo da arquitetura atribuída ao código, pode ser um espaço de hipercontrole, de mecanismo de controle como nunca existiu. Nós hoje em dia sabemos, quem for à China, se algum de vocês for, e não usar uma VPN, e aliás mesmo usando VPN quase todas não funcionam, mas se fizerem uma busca sobre o presidente Xi Jinping, saem pouquíssimos resultados no motor de busca chinês, e são só aqueles que o governo chinês quer que saibam sobre Xi Jinping. E, portanto, esse é um exemplo do controle. Agora, esse controle resulta da capacidade de aceder à informação e depois de utilizar essa informação para fazer profiles das pessoas, controlar onde estão, saber o que é que essas pessoas preferem ou não preferem e a partir daí tomar todo um conjunto de decisões públicas. Isso também pode ser utilizado de forma muito positiva, lá está. Vai permitir decisões públicas muito mais informadas. Mas o problema e o que é fundamental, e eu acho que tem de ser o fundamental no tratamento da inteligência artificial, e tem a ver com aquilo que dizia o Pedro, sempre houve uma grande discussão à volta da democracia, se a democracia era meramente o sistema que gerava decisões mais legítimas ou que gerava melhores decisões. Sim. E eu acho que o que isto vai tornar claro é aquilo que é importante na democracia é a legitimidade que oferece, porque dá uma voz igual a todos. Não é porque garanta necessariamente as melhores decisões. Já o Schumpeter dizia isso. Nada nos diz que a maioria vai conseguir tomar decisões melhores que a minoria, esteja mais certa do que a minoria, mas é mais legítima. E isso é que eu acho que é fundamental nós salvaguardarmos, ou seja, a dimensão política vai ter de continuar a decorrer dessa ideia de que cada cidadão tem uma igual dignidade política e, portanto, tem um igual direito a ver a sua posição ponderada dentro do sistema político em igualdade com os outros. A informação é muito importante e vai ajudar à tomada e à preparação do processo político. Mas a legitimidade da decisão vai ter sempre de correr daí. E por isso é que mesmo de um ponto de vista de um juiz pode ter um algoritmo que o auxilia. Mas em última análise, para a decisão ser legítima, os cidadãos não vão aceitar se for só o algoritmo.
Ele tem de ser tomada por alguém a quem se reconheça a legitimidade para tomar essa decisão. E eu acho que esses são os dois planos que nós vamos ter de diferenciar claramente. E a inteligência artificial agrava ou não a diferença entre os honestos e os desonestos na condução das coisas públicas? É um bocadinho como o Miguel dizia, depende, não é? Depende de muita coisa. Eu queria só pescar uma coisa que o Miguel disse para... Nós falamos da China, eu falei da Noruega e dos Estados Unidos por uma razão, porque queria tornar presente que estes dilemas também existem aqui. E dar um exemplo agora aplicado ao mundo do trabalho, não é? Nós, quando pensamos na inteligência artificial no mundo do trabalho, muitas vezes pensamos em coisas que pessoas, como eu suponho a maior parte das que estão aqui hoje sentadas, significa todas as vantagens que a inteligência artificial traz do ponto de vista de evitar tarefas repetitivas. Eu uso o ChatGPT como uma espécie de assistente de investigação no meu trabalho. Tudo isto pode trazer enormes vantagens, criação de espaço de lazer. Quando apareceu a internet também achámos todos que íamos ter muito mais tempo, mas é mentira, não é? Mas não é só isso, é que se vocês trabalhassem num armazém da Amazon, iam descobrir o outro lado da inteligência artificial, como um espaço de desumanização total do trabalho, de vigilância permanente e daquilo que acho que dificilmente se pode dar outro nome senão exploração. E, portanto, nós na democracia também vamos ter este lado luminoso e este lado negro, que se manifesta em coisas, como já falámos, como o esvaziamento do espaço da discussão ideológica em torno de uma ideologia de eficiência. Eu dou-vos um exemplo empírico, da investigação que existe empiricamente sobre o que é que gera confiança na inteligência artificial. Quanto mais num país se considera que o estado da saúde ou o funcionamento do sistema de saúde é negativo, mais as pessoas apoiam a inteligência artificial na saúde. Quanto mais julgam que o sistema de educação funciona mal, mais apoiam a inteligência artificial na educação. E quanto mais julgam que a democracia funciona mal, mais apoiam a utilização de algoritmos no setor público. Ora, isto, parecendo ao mesmo tempo compreensível, as pessoas procuram soluções para os problemas, também sugere que estamos perante uma ilusão. A ilusão de que a inteligência artificial ou qualquer outra solução tecnológica existe para resolver estes problemas e vai resolver estes problemas que nos levaram a ter desconfiança nos políticos, a ter desconfiança no sistema. E é isto que me continua a preocupar, é esta ideia de que nós avaliamos estas inovações tecnológicas segundo uma lógica estrita da eficiência, dos ganhos de eficiência, sem perceber que isto tem não só custos para todos, potenciais, mas também, e eu saúdo muito a Ivone ter dito isto logo à cabeça na entrada, ganhadores e perdedores. Nós sabemos que a automação, as vagas de automação antes da inteligência artificial tiveram ganhadores e perdedores. Sabemos, por exemplo, hoje, que uma das fontes de apoio, para ir mais próximo da minha área de investigação, dos partidos de direita radical, são consequências da incerteza económica, da automação e da perda de emprego e de criação de incerteza no emprego. Esta vaga vai ter ganhadores e perdedores. Não sabemos se são exatamente os mesmos. Não sabemos se são os honestos ou os desonestos. Voltando à pergunta. Não sabemos, mas nunca podemos, creio eu, submeter a uma lógica de eficiência e de ganhos, digamos, de soma positiva, aquilo que muitas vezes são também um jogo de soma zero. Há quem ganhe e há quem perca. Miguel, a minha geração habituou-se muito a ouvir falar da inteligência emocional, não é? Era muito bom uma pessoa que tivesse inteligência emocional. Nas entrevistas para entrar para uma empresa, um dos critérios era avaliar a inteligência emocional do candidato a um determinado lugar. E agora vamos passar a ouvir falar da inteligência artificial. Como é que este lado mais das emoções se vai colocar nestes novos padrões de vida e de relações sociais, seja no mercado laboral, seja nos partidos, seja na sociedade em geral? Bem, há um aspecto em que, paradoxalmente, no funcionamento da política e da democracia, a transformação digital, decorrente não apenas da inteligência artificial, mas de outros processos, como, por exemplo, o crescimento das redes sociais,
está a aumentar a dimensão emocional. Uso a expressão emocional, nunca é muito correta aqui, porque, enfim, mas digamos a dimensão emocional como as pessoas normalmente se referem a isso. E há várias formas que isso explica. Em primeiro lugar, porque a forma de funcionamento das redes sociais, que é hoje cada vez mais a forma prioritária de consumo de informação e a partir desse consumo de informação, de formação de preferências políticas, de atitudes políticas por parte das pessoas, a forma de consumo e de acesso e de lidar com a informação das redes sociais assenta muito no modelo de uma coisa que se chama dopamina, provoca injeções de dopamina no nosso cérebro, é aquilo que os jornalistas chamam os clickbaits. Os clickbaits funcionam porque fazem disparar dopamina. A dopamina é basicamente aquilo que nos faz ser curiosos. Os académicos, artistas têm níveis de dopamina mais elevados, mas já agora as pessoas normalmente esquizofrénicas também têm níveis de dopamina ainda mais elevados. E portanto é aquilo que leva a capacidade de imaginação, de curiosidade e tudo isso, mas também leva depois a alimentar teorias de conspiração, todo esse tipo de questões. Ou seja, a dopamina tende, nesse sentido comum que nós dizemos, a fazer com que nós pensemos de forma muito mais emocional, nos relacionemos de forma muito mais emocional. O clickbait é um bom exemplo que eu costumo dar, é aquilo que nos acontece quando somos mordidos por um mosquito. Nós sabemos que não devemos coçar, mas não resistimos e vamos coçar na mesma. O clickbait, que é uma coisa que nos choca, nos excita, nós, se calhar, muitas vezes até o faz por nós detestarmos aquilo que estamos a ler, mas como é que é possível? O Pedro Magalhães nunca pode ter dito uma coisa assim, mas mesmo assim, mas eu quero ver, se ele diz, deixa-me ver o que é que lá está, e não resisto e vou ver. Isso é o funcionamento da dopamina. Lá está, o tal processo editorial muda, porque a informação que nós tendemos a consumir é cada vez mais determinada por dopamina. Sendo mais determinada por dopamina, é mais emocional. Sendo mais emocional, isso significa que a nossa forma de pensar, isso também está explicado, a ciência do comportamento explica, é diferente de uma forma mais deliberativa, mais pausada. Também leva a que mais facilmente nós aceitemos informação, ou melhor, demos por boa informação falsa. Porquê? Porque quando nós aderimos emocionalmente a algo, e é isso que acontece muito hoje na política, a adesão emocional a determinadas ideias leva a duas coisas. Que a primeira é toda a informação que nos dizem ser factual, que confirme aquilo que nós aderimos emocionalmente, nós estamos abertos a aceitar e a entender que é verdadeiro. Chama-se um viés de confirmação. Tudo aquilo que coloca em causa isso, nós resistimos a aceitar. Mas, e isso vê-se muito, por exemplo, a boa parte dos sucessos dos populistas, acontece mesmo quando as pessoas são confrontadas com informação falsa, dada por esses populistas, as pessoas dizem, mas eu estou de acordo com ele porque ele tem razão na mesma. No fundo, o que as pessoas estão a dizer é, aderiram emocionalmente àquela tese e depois é a dificuldade daquele discurso que o António Vitorino e o Jorge estavam a falar sobre a imigração. As pessoas já aderiram emocionalmente a uma tese sobre a imigração. Confrontadas com os factos, não os vão aceitar. A grande questão é, a única forma de vencer isso é com outra, infelizmente, é com outra adesão emocional. É gerando outro tipo de reação emocional nas pessoas. Acresce a tudo isso que essa dimensão emocional leva a um reforço da polarização e da radicalização. Nós sabemos hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, há muitos estudos sobre isso já, o número de americanos de um partido político que rejeita ter amigos de outro partido político subiu exponencialmente. As pessoas já nem sequer aceitam ser amigo de alguém que é de outro partido político. Portanto, tudo isso tem a ver com o crescimento deste lado emocional. E esse é que é o paradoxo. Sim. Aquilo que é uma tecnologia que nós damos por fria está a aumentar imenso o lado emocional da nossa relação humana na política e na democracia. É a irracionalidade. O Pedro, como sociólogo, consegue-nos dar uma ideia de como é que os diferentes setores da sociedade estão a alinhar ou a aderir à ideia da inteligência artificial, sei lá, novos e velhos, mulheres e homens, jovens, consegue-nos dar uma ideia? Sim. Pronto, é preciso terem atenção que como é que isto se mede. Isto se mede-se com inquéritos, onde se pergunta às pessoas qual é o grau de confiança que depositam na inteligência artificial, nesta ou naquela aplicação. Isto deve, desde logo, fazer-nos pensar quais são as bases cognitivas. As pessoas estão a basear-se em quê?
Eu penso que nesta fase estamos ainda a captar reações muito preliminares, muito intuitivas, daquilo que se ouve falar, mas em geral o retrato, eu diria que é o seguinte: mais jovens, mais instruídos, homens com profissões com maiores qualificações, o entusiasmo pela inteligência artificial é maior. Portanto, o grau de confiança que depositam é maior e até, digamos, aquilo que podíamos chamar a aceitação da utilização da inteligência artificial numa série de setores. Isto, de alguma maneira, reproduz o mesmo padrão da vaga anterior de automação, não é? Em que, mais uma vez, os alvos preferenciais, ou digamos aqueles que de alguma forma foram os perdedores dessas vagas da robotização, por aí fora, são precisamente estes perfis opostos àqueles que eu descrevi: mais baixa instrução, profissões menos qualificadas e pessoas mais velhas. Agora, ao mesmo tempo, nós verificamos outras coisas. Falava há bocadinho daquela relação entre a percepção de problemas e a aceitação da inteligência artificial. Uma das coisas mais interessantes que estes primeiros dados mostram é que, mais ainda do que diferenças entre indivíduos, ou seja, entre grupos de indivíduos, entre perfis sociodemográficos, são as diferenças entre países. O grau de confiança, por exemplo, que os finlandeses, que os suecos, que os noruegueses depositam na inteligência artificial é muito mais baixo do que aquele que chineses, indianos... ou seja, há aqui uma correlação, por um lado, entre democracia, ou democracias de muita alta qualidade num extremo, e regimes ou que não são democráticos ou que têm democracias, digamos, com problemas, não é? Aliás, essa ideia de que quem desconfia mais do sistema, não é? Quem está mais descontente, tem mais tendência em fugir para a inteligência artificial. Isso valoriza os partidos que querem precisamente, pelos extremos, radicalizar e aproveitar o descontentamento das pessoas. Portanto, ou seja, aparentemente parece que é mais favorável aos partidos mais radicais do que propriamente aos partidos mais moderados. Vou ficar com as boas ideias. Não pode. Tem segredos. Neste momento, o que se vê, de facto, é que, digamos, é como se a percepção da gravidade dos problemas tivesse uma correspondência na percepção da inteligência artificial como solução para esses problemas. O que eu penso que é muito pouco claro ainda é como é que isto vai ser politizado, não é? E por isso eu falava há bocadinho destas primeiras reações. Serem reações... Já temos um Amália. Já temos o Amália e já temos alguma politização em torno do Amália. Isso é bom? Não, eu acho que é muito importante haver a discussão sobre, neste caso concreto, digamos, não é sobre o papel da inteligência artificial na democracia, mas é sobre como é que são aplicados os recursos públicos, com que utilidade e com que procedimentos, não é? Essa discussão é sempre importante. Mas, em geral, eu diria, aquilo que temos hoje de primeiros indicadores, de inquéritos comparativos que medem as atitudes das pessoas, podem muito facilmente modificar-se quando o tema, e se o tema, e em que termos, quando começar a ser politizado. Há bocadinho também, aqui no debate, falava-se um pouco desse exemplo, ou falava a Virgínia, aliás, como é que enquadrando a questão de diferentes maneiras pode gerar reações políticas diferentes. Não é para mim ainda claro, penso que não é claro em sítio nenhum na Europa, como é que diferentes partidos se vão movimentar mas eu pressinto que se vão movimentar assim que os perdedores começarem a aparecer. E uma das coisas mais interessantes desta vaga, digamos, desta General Purpose Technology, é que os primeiros sinais é que, ao contrário do que foi o padrão da automação anterior, em que são os menos instruídos, em que são as profissões com menores qualificações, que são, digamos, alvo preferencial, ou que estão mais ameaçadas e inseguras pela automação, nós começamos a ter sinais claros de que as profissões criativas, o colarinho branco, está vulnerável a alguns aspectos, em particular da inteligência artificial generativa. Isso torna, digamos, volta à ideia da internet e da democracia. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer na altura e este é um dos aspectos em que eu acho que não sabemos muito bem como é que isto vai ser politizado e com que consequências. Miguel tem experiência governativa e partidária. Daquilo que conhece da classe política portuguesa, diria que há preparação suficiente para fazer frente a estas vulnerabilidades de que falava Pedro Magalhães?
Não. Primeiro, isso também tem vantagens, porque significa que, se calhar, os partidos políticos portugueses também não estão preparados para fazer determinados usos. E abusos. Exatamente, usos mais abusivos da inteligência artificial, que são muito possíveis, quer dizer, a ideia de... Há bocado alguém aqui dizia numa pergunta, será que os políticos, através da inteligência artificial, podem saber melhor o que é que eu quero? E eu estava a dizer para o Pedro, de forma provocadora, que o que podem fazer é uma mensagem política que esteja mais facilmente, faça disparar o voto e a adesão dessa pessoa, mas não quer dizer que seja uma resposta real aos problemas dessa pessoa. Quer dizer, nós já vimos isso de uma forma muito embrionária no famoso caso da Cambridge Analytica, não é? Que no fundo o que se passou era a utilização de dados pessoais que, através das redes sociais do Facebook, as pessoas tinham disponibilizado para mapear de uma forma muito detalhada e com grande grau de certeza qual era a orientação política relativamente a determinadas temáticas que as pessoas iam ter. E, com base nisso, construir mensagens políticas mais cativantes e que levassem a essa pessoa a votar, naquele caso, em Trump. Agora, imaginem, com algoritmos, com a multiplicação de informação a que os partidos políticos podem ter, o grau de detalhe a que se pode chegar para saber exatamente que cada um de nós qual é a probabilidade, o que é que nos pode fazer a levar a votar no partido A ou no partido B. Quanta probabilidade é que há do meu partido conseguir convencer aquela pessoa com aquele perfil ou não. E, num certo sentido, o Pedro pode falar disso melhor, mas eu acho, por exemplo, a incorporação, não sei até que ponto, mas já deve estar a acontecer, de algoritmos em sondagens vai tornar muito mais... Porque nós sabemos, há imensos estudos, que há imensos dados objetivos, permitem prever com bastante certeza os resultados eleitorais. Com algoritmos poderosíssimos e com imensa informação detalhada sobre os eleitores, vai ser possível fazer isso... e isso também tem riscos, pois as eleições vão parecer praticamente quase... algo dispensável, porque nós já previmos com grande detalhe o que é que as pessoas já vamos às sondagens. Eu também queria falar com o Pedro sobre isso, mas queria só perguntar outra coisa. Esse risco de ser possível os decisores políticos, através de algoritmos, conseguirem avaliar como é que entram em determinado eleitorado, mas isso tem o contraponto, não é? Ao reverso, ou seja, também vai ter os eleitores abastecidos de informação que lhes permite também resistirem mais a essa manipulação, ou não? Eu tenho... Isso estava um bocadinho a discordar com o tema do painel anterior. Não é necessariamente correto que maior acesso à informação corresponda a melhores decisões. Porquê? Lá está, porque informação não é conhecimento. Primeiro, há informação muito técnica que, sem determinado tipo de competências, ela pode nos enganar. Nós podemos achar que, por termos acesso à mesma informação que um médico, temos a competência de um médico para fazer um diagnóstico, e não temos, não é? Mas a verdade é que nós vemos como isso tem mudado o comportamento das pessoas, não é? Antigamente, eu dou sempre esse exemplo, antigamente as pessoas iam ao médico, o médico fazia um diagnóstico, receitava-nos medicamentos, as pessoas iam à farmácia, compravam os medicamentos, tomavam os medicamentos. Hoje em dia as pessoas vão ao médico, o médico faz o diagnóstico, receita os medicamentos, depois as pessoas chegam a casa e dizem, deixa-me lá ver, estou aqui a ler na internet que estes sintomas que eu tenho, se calhar não é bem isto que o médico diz. E este medicamento que ele me receitou, estou aqui a ler sobre efeitos secundários. E, portanto, isso é confundir informação com conhecimento, mas que leva as pessoas, por alguma razão, há uma história que eu gosto muito e que conto muito neste tipo de coisas do Jorge Luís Borges, que é um pequeno conto dele, tem um personagem que é o Luís Funes, que tem uma memória infindável, lembra-se de tudo e mais alguma coisa, mas não consegue dizer nada de minimamente compreensível para os outros, porque sem a capacidade de editar, lá está, toda aquela informação que ele tem na memória dele, ele não pode fazer nenhum uso produtivo daquilo. E por isso é que eu estava a dizer... acesso à informação não deve ser confundido com conhecimento.
E nem sempre, se não estivermos os processos editoriais corretos, resulta em melhores decisões. Segundo ponto, os políticos terem acesso a informação muito detalhada que lhes permita conhecer melhor as preferências das pessoas, os interesses de cada um dos cidadãos, é muito positivo para construir políticas públicas. Mas também tem riscos de poder ser utilizado para, em vez de fazer melhores políticas públicas, controlar melhor as pessoas e até manipular as pessoas. Portanto, há esses dois lados. Então vamos às sondagens, Pedro, que é sempre um tema apetecível. As sondagens não têm estado propriamente na moda de cima, no que toca à apreciação do comum dos cidadãos. O que já se lê é que em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, já se fala na possibilidade de prever resultados eleitorais sem sequer consultar as pessoas. O que é isto? Bem, essa possibilidade já existia, no fundo, que já havia modelos de previsão que não se baseavam em inquéritos, baseavam-se em informação económica, em informação social e em padrões anteriores. Eu penso que em padrões anteriores de comportamento, que de alguma maneira se podiam modelizar como eventualmente prevendo uma eleição futura. Eu penso que o que está aqui a mudar, eu dou um pequeno exemplo, é um paper relativamente recente sobre psicologia social. Na psicologia social, os meus colegas da psicologia social fazem experiências. Pegam umas pessoas, metem-nos numa sala, ou então no que se chama um laboratório, sujeitam-nos a estímulos diferentes. E há muitas experiências clássicas da psicologia social sobre, sei lá, sobre o efeito das normas sociais, como nos deixamos influenciar pelos outros, sobre racismo, sobre discriminação. E esse paper resolveu reproduzir, penso que são 50 experiências clássicas da psicologia social, mas em vez de ter sujeitos, pessoas, tinha agentes de inteligência artificial, ou seja, submeteu a inteligência artificial como se fossem pessoas aos mesmos estímulos. E o que é curioso é que os resultados dessas experiências clássicas foram quase todos reproduzidos em vez de termos pessoas, termos agentes. Não é? Que desilusão. Mas de alguma maneira não é muito surpreendente, porque a inteligência artificial aprende com um património de dados e de informação, entre os quais estavam muita da informação que fez com que dessas experiências, desse património linguístico, escrito, e portanto, de alguma maneira, indo para a sua pergunta, nós podemos imaginar sondagens que, em vez de serem feitas à população, são feitas a agentes de inteligência artificial. E nós, em vez de somarmos e calcularmos percentagens em relação a pessoas concretas, somamos em relação àquelas simulações de pessoas que temos no sistema. Eu penso que isto... O que é que o povo quer nesta matéria? O problema disto é o seguinte, tem um bocadinho a ver com coisas que falávamos há pouco. Uma das coisas extraordinárias da política é a capacidade que os políticos têm de mudarem os termos da discussão, de enquadrarem os termos de maneira completamente diferente daquela que tem sido até ao momento, em trazerem temas novos, em fazerem as pessoas pensar de formas diferentes sobre os mesmos factos. O mesmo facto, por exemplo, a taxa de inflação dos Estados Unidos tinha duas leituras radicalmente diferentes. Uma foi alta e os salários estiveram estagnados, a outra baixou nos últimos 2 anos. E o que é, no fundo, o talento, a tarefa da política, em grande medida, não é só esta, portanto há tarefas mais dignas e interessantes, mas é também a de reenquadrar os temas, e isso é que eu penso que a inteligência artificial não vai, portanto não me sinto à beira de perder o emprego desse ponto de vista. Mas acha que as sondagens podem se tornar mais fiáveis? Não necessariamente, porque o grande problema das sondagens, há dois. O primeiro problema das sondagens é as pessoas pensarem que as sondagens preveem o futuro. Não é? Sim. E elas nunca pretenderam... É um problema de edição. É um problema de leitura dos resultados. Mas o outro, talvez ainda mais importante, não do ponto de vista da capacidade de previsão, mas da capacidade de descrição, é que as sondagens captam as opiniões das pessoas que gostam de responder a sondagens. E as pessoas que gostam de responder a sondagens não são, a generalidade, não são necessariamente iguais às outras pessoas. Da mesma maneira, a informação com a qual os sistemas de inteligência artificial são munidos é a informação de um determinado, enfim, o mais representativa possível, mas não se pode imaginar que representa toda a diversidade de opiniões, especialmente daqueles que, por muitas razões, não conseguiram fazer Pedro, vingar... Posso fazer uma pergunta, sim, que é um desafio. Sim, tu não achas
que vai, precisamente por causa das dificuldades que as sondagens têm, que nós vamos começar a ver cada vez mais, por exemplo, publicados antes das eleições, previsões, não são previsões, ou seja, sondagens, de um lado, e do outro lado, previsões feitas por algoritmos que usam uma série de dados objetivos, económicos, outros não, outros até leitura de jornais, por exemplo, e a partir de leitura de jornais e dos artigos de jornais, e começarmos a ver, e vamos proximamente em eleições, depois vamos ter artigos que dizem os algoritmos estiveram mais próximos de prever os resultados do que as sondagens diziam. Na verdade, isso já isso já existia, mas vai ser muito mais... Claro. Na verdade, isso já existe, ou seja, vou dar o exemplo das eleições americanas. E podem lá ir espreitar se tiverem curiosidade. Se forem um site que se chama Polymarket, vão ver não apenas o que foram os resultados das sondagens e dos agregadores de sondagens até ao último dia das eleições, mas depois o resultado de uma série de modelos de previsão, uns mais sofisticados, outros menos, mas que de alguma forma ainda estão dentro do espaço da academia. Eu acho que tens razão de outro ponto de vista, ou desse ponto de vista, é que vamos passar a encontrar muito mais modelos de previsão que de alguma forma são, neste sentido, massificados ou democratizados, mas que saem do espaço, digamos, dos grandes especialistas e que passam a estar disponíveis à comunicação social e a muitos agentes, a toda a gente que pode de alguma forma intervir no espaço público. Podíamos passar agora a palavra à plateia. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao Miguel ou ao Pedro Magalhães.